com os números que foram divulgados a respeito da segurança do nosso país. Nós vamos conversar agora com David Marques, que é coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. David, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigado pelo convite. David, entre tantas coisas que nós temos aqui, diz o seguinte: crimes virtuais disparam. A cada minuto, 3 brasileiros sofreram golpes no ano passado. Quer dizer, cada vez nós temos mais facilidade de promover compra, venda, negociação via internet. Mas parece que esse ambiente não é seguro, segundo a divulgação que foi feita agora. Pois é, doutor. A gente tem passado por um processo de explosão nos crimes de estelionato. Pegando aí a partir de 2018 até 2022, a gente teve um crescimento de 326% no número de registros desse crime junto às polícias. A gente atingiu a marca de 1.800.000 notificações de estelionato na Polícia Civil dos estados no Brasil, em 2022. Né? Então, dá para dizer que esse é o crime da moda atualmente. Isso tem muito a ver, de fato, com alguns movimentos que a gente tem, inclusive da própria digitalização bancária, das finanças da população brasileira, que foi bastante impulsionada pelo contexto da pandemia. Só que as tecnologias, as redes sociais, a internet, ela mesma, e essa digitalização das finanças, esse mundo híbrido que a gente vive, eles acabam oferecendo oportunidades para os criminosos que passam a ter alguma facilidade para acessar essas pessoas. Eles não precisam mais nem estar frente a frente com a pessoa. Pode ter um golpista aqui em São Paulo aplicando golpes ao mesmo tempo no Ceará, na Bahia, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, praticamente sem sair da casa dele. Então, isso coloca um desafio muito grande para o letramento digital das pessoas, né, da sociedade em geral, e também para as instituições de segurança pública poderem aperfeiçoar seus métodos de investigação e poder chegar nesses criminosos. David, agora falando em violência contra as pessoas, as 3 cidades mais violentas do país, segundo a divulgação, estão na Bahia, no estado da Bahia. Tem alguma explicação para isso ou não? Bom, na verdade, a gente tem um processo mais amplo de redução do número de mortes, né? A gente teve uma redução de 2,4% nos homicídios entre 2001 e 2022. E essa redução ela foi em grande medida puxada justamente pelos estados do Nordeste. A redução lá nos estados do Nordeste foi de 4,5%. E nos estados da região Norte foi de 2,7%. Porém, o Brasil como um todo, e esses municípios com mais de 100 mil habitantes que a gente destacou em particular, a gente ainda vive uma situação de violência extrema. As taxas aqui, os números absolutos também ainda são muito altos, embora tenham reduzido um pouco, inclusive na Bahia, né, nesse último ano. Muito disso tem a ver com a dinâmica do crime organizado. No caso da Bahia, principalmente, a gente tem, né, uma certa pulverização de organizações criminosas que entram em disputa pelo narcotráfico, por outras formas de criminalidade. E a gente também tem aí a polícia, uma atuação bastante letal da polícia. Se você pegar o total de mortes violentas intencionais do Estado, 22% são cometidos por policiais. Então, a gente tem esses 2 vetores importantes que a política pública de segurança do Estado precisa, de alguma forma, lidar e controlar para que tenha menos violência no futuro breve. David, a gente tem visto aqui que a pesquisa conta sempre no bloco de 100 mil. Na ponta, liderando esse ranking pavoroso, da cidade de Jequié, na Bahia, com 88,8 mortes por 100 mil habitantes. O que é isso? É guerra de gangue? O que é isso? Bom, exatamente. A gente tem aí um município se destacando, tem mais de 2, quase 3 vezes o valor da taxa nacional, né? Até mais de 3 vezes o valor da taxa nacional. E acaba sendo um contexto parecido com o contexto do estado da Bahia como um todo. A gente tem esse problema da configuração do mercado criminal, das organizações criminosas locais
que é muito pulverizado, associado a uma atuação bastante letal da polícia. Então, a gente precisa que, no caso do Estado, o governo do Estado, tenha novas políticas públicas diferentes, que associem o fator da prevenção à violência, focando nos segmentos, né, nos jovens, que são mais vulneráveis à violência, associado com políticas, com ações de repressão qualificada. Porque, de fato, o nível de violência apresentado no Estado e nesses municípios em particular, ele é muito alto, né? É uma situação de violência extrema. Michele Trombelli. Oi, Heródoto, bom dia, David. Eu gostaria de perguntar a respeito da questão das armas de fogo, porque a gente sabe que teve um aumento muito expressivo do porte de arma de fogo. 76%, se eu não me engano, dos assassinatos foram causados por essas armas, né? E queria saber se esse índice ele é maior ou menor em relação aos últimos anos. E também muitas pessoas alegam, falam assim, tá vendo? A população armada diminui o número de crimes violentos. Se isso confere, David? Certo. Bom dia. Bom, o que a gente teve com relação às armas de fogo foi um processo de bastante descontrole dessa política, que se inicia sobretudo a partir de 2017, no qual a gente tem ali a flexibilização do chamado porte de trânsito, que é quando, né, o caçador ou o atirador que se registram junto ao Exército recebeu a autorização para transitar do local do seu acervo, que geralmente é a casa, até o local da prática do tiro ou da caça, com uma arma municiada, uma autorização que não existia antes. Isso tornou atrativo o registro nessa categoria por pessoas que gostariam de andar armadas e anteriormente não conseguiam essa autorização junto à Polícia Federal, porque essa é uma autorização que ela não existe na legislação de 2003. Então, o que acontece? Essa categoria ela foi inflada artificialmente pelos chamados CACs de fachada, né? Se você pegar de 2017 a 2022, o número de pessoas registradas como CAC junto ao Exército cresceu 12 vezes. Ou seja, o esporte e a caça, que não é legalizado no Brasil, elas não cresceram nessa magnitude. E exemplo disso você pode ver, né, na questão das munições vendidas. No segmento armamentista, a gente não teve qualquer tipo de crise econômica nesse período. De 2017 para cá, o número de munições cresceu 147%, né, chegando a 420 milhões de munições vendidas apenas no ano passado. Ou seja, a gente tem um cenário que as armas de fogo e as munições cresceram muito, de forma descontrolada, e os mecanismos de controle, de fiscalização por parte dos órgãos federais, como a Polícia Federal e o Exército, criaram essa explosão. Eles já eram insuficientes e eles continuaram praticamente inalterados. Isso tem trazido muitos riscos à segurança pública, porque tem modernizado o arsenal que está em mãos da criminalidade por conta dos desvios, e também impedir esses lotes de munição que a gente tem vendidos hoje, que são muito grandes e sem a marcação adequada, impedem também a investigação lá na ponta. Um outro estudo que a gente fez no ano passado mostrou que se a gente não tivesse tido essa fiscalização, esse descontrole a partir de 2019, aí pegando o período 2019-2021, a gente teria tido uma queda na taxa de homicídios ainda maior do que o que a gente teve de fato. Né? E essa redução agora recente, ela começa a perder um pouco de força. Perfeito. David, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. David Marques é coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom, caíram o número de mortes violentas? Sim. Mas quanto ainda está por dia no Brasil? 130. 130 mortes por dia no Brasil. Eu acho que está mais do que a guerra da Ucrânia. 8h40.